Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 20 de setembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Sessão temática debateu com ministros o financiamento da saúde. Projetos na casa tratam do assunto. Direito de greve dos servidores públicos em discussão no Senado. Plenário aprova aumento de multas para motoristas que desrespeitam as leis. E presidente do Senado avalia como positivo o resultado da semana de esforço concentrado. Mais segurança jurídica para os donos de lotéricas. É o que determina o projeto aprovado ontem no Senado. Atualmente, a permissão de funcionamento é regulada apenas por portaria da Caixa Econômica Federal. O plenário também aprovou o aumento das multas de trânsito para motoristas que desrespeitam a lei. Os senadores aumentaram de 4 a 10 vezes os valores das multas de trânsito para manobras e comportamentos ilegais, como pegas, competições e ultrapassagens perigosas. Disputar corrida ou forçar veículo em sentido contrário a desviar para o acostamento terá multa de R$ 1.915,40. Para outras manobras, como cavalo de pau e ultrapassagens pelo acostamento, a multa será de R$ 766,16. Um terço dos acidentes de trânsito no Brasil são vitimados por ultrapassagens perigosas e direções temerárias. A intenção dos senadores é reduzir as mortes no trânsito no Brasil. Por ano, são mais de 40 mil, segundo o Ministério da Saúde. 30% delas, resultado de colisões frontais. Poucas coisas indicam mais o atraso da civilização no Brasil quanto a maneira como nós tratamos o trânsito. É injustificável que nós tenhamos mais mortos no trânsito como nós temos do que em quase todas as guerras que estão acontecendo nesses últimos anos. O plenário também aprovou por unanimidade o projeto que regulamenta a atividade das casas lotéricas. O texto estabelece que a permissão para explorar as loterias será de 20 anos, renováveis por mais 20. A remuneração dos permissionários será a renda líquida da loteria. Segundo a relatora, o projeto dá segurança jurídica aos donos de loterias. Hoje, as permissões dependem de portaria da Caixa Econômica Federal. A legislação que nós estamos votando hoje, ela contribui com a Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, mas muito para garantir a segurança e a remuneração desses trabalhadores, homens e mulheres, que estão presentes nos municípios mais longínquos e distantes desse país. São mais de 12 mil casas lotéricas no país, empregando mais de 60 mil pessoas. Então merece ter estabilidade, regras claras e não ficar sujeitos apenas à volubilidade das portarias da Caixa Econômica Federal. Mais de 120 milhões de brasileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas, que são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família, das aposentadorias, que na região Nordeste, todos sabem, são vitais para as economias das pequenas cidades. Com relação às loterias, isso disciplina o reajuste anual do preço das apostas, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de negociar isso. Hoje nós temos produtos com mais de 10 anos sem reajuste e quem ganha comissão em cima de um valor inicial fica muito complicado essa relação. As matérias votadas ontem fazem parte do esforço concentrado dos senadores para apreciar projetos de interesse da população. Depois da ordem do dia, o presidente do Senado fez um balanço positivo dos trabalhos. Mais uma vez, Renan Calheiros cobrou da Câmara o andamento das matérias que ainda dependem da análise dos deputados. Na semana nós votamos muitos projetos da Câmara. Essa contrapartida é fundamental do ponto de vista do processo legislativo. Se só uma casa votar e a outra não responder igualmente, você tem um apagão legislativo e isso não é bom para o país. Ontem foi o primeiro dia de discussão em plenário da proposta de emenda que acaba com o voto secreto em todas as casas legislativas do país. A PEC tramita em conjunto com outras duas que tratam do mesmo assunto e, por isso, se aprovada, pode ter que voltar à Câmara dos Deputados. Os senadores ainda não decidiram pelo calendário especial de análise, mas o senador Randolfo Rodrigues disse que vai apresentar requerimento para acelerar o exame da proposta que divide os parlamentares.
A PEC do voto aberto tem que passar por 2 turnos de votação em plenário. A segunda sessão de discussão em primeiro turno está marcada para terça-feira. A partir desta semana, a Agência Senado começa uma parceria com o Senado em Dia. Todas as sextas-feiras, exibiremos um balanço das principais votações no Senado, feito por um representante da agência. A nossa estreia conta com a presença do coordenador do veículo, Marco Antônio Reis. Ainda na segunda-feira, os senadores se dedicaram à chamada mini-reforma eleitoral. A proposta aprovada depois de uma longa sessão, que chegou a ser suspensa para negociações conduzidas pelo autor do texto, Romero Jucá, e pelo relator Waldir Raupp, reúne várias medidas que tendem a diminuir o custo das campanhas e tornar mais equilibradas as disputas eleitorais. Os senadores decidiram, por exemplo, limitar a contratação de cabos eleitorais e proibir a pintura de muros e uso de cavaletes, o que tende a tornar menos ostensivas as campanhas eleitorais. A proposta recebeu críticas também. A principal é que, para alguns senadores, ela não ataca pontos fundamentais, como a doação de empresas para os candidatos. Mas as mudanças só poderão valer nas eleições do ano que vem se forem aprovadas na Câmara e sancionadas pela presidente Dilma Rousseff até 5 de outubro. Portanto, um prazo relativamente curto. Vamos ver como o assunto será tratado pelos deputados. A Comissão de Deputados e Senadores, que trata de pontos da Constituição de 88 ainda não regulamentados, discute o direito de greve dos servidores públicos. São 9 milhões de trabalhadores. O relator, senador Romero Jucá, apresentou ontem uma minuta de projeto de lei. De que forma deve ser feita a comunicação, de que forma deve ser feita a negociação, se é possível fazer, de que forma pode haver punição, quais os direitos dos grevistas. Eu encaminhei a minuta às centrais sindicais, aos sindicatos de trabalhadores públicos, aos governos estaduais, ao governo federal, às prefeituras. Ou seja, agora nós queremos receber contribuições no sentido de nós termos um texto que possa ser melhorado e o país tenha a regulamentação do direito de greve. O país que vai sediar 2 grandes eventos internacionais, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ainda não tem uma lei para punir atos de terrorismo. O assunto foi debatido num seminário internacional organizado pela Câmara e pelo Senado. Em pauta, a atuação de organizações terroristas no mundo. Apesar de o Brasil nunca ter sido alvo, a proximidade de eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas coloca o país em posição vulnerável e preocupa as autoridades. Principalmente porque a legislação brasileira não prevê esse tipo de crime. Hoje nós atuamos de uma forma preventiva, acompanhando possíveis alvos, acompanhando possíveis situações que podem estar relacionadas com o tema terrorismo, mas infelizmente a falta de uma legislação, a falta de uma tipificação, muitas vezes impede de uma atuação mais efetiva, principalmente da Polícia Federal e da ABIN. Nós precisamos de suporte legal ao desenvolvimento da atividade de inteligência no Brasil. Nós precisamos de recursos orçamentários e financeiros adequados para o desenvolvimento dessas atividades com eficiência e eficácia. Para o deputado Walter Feldman, um dos organizadores do evento, o debate pode aprimorar propostas de lei em discussão no Legislativo. Um ano passado apresentamos um projeto de lei, depois de muitos estudos, através de juristas, pessoas especializadas. Ficamos felizes de que outros projetos também estão tramitando na casa, mas achamos que o Brasil ainda não tinha acumulado uma experiência suficiente para tomar uma decisão sobre a criminalização da questão do terrorismo em nosso país. As outras 2 matérias em discussão no Congresso que tipificam o crime de terrorismo são uma proposta de autoria do senador Romero Jucá, que está sob análise da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e o projeto do novo Código Penal. O relatório do novo Código, com as emendas dos senadores, será apresentado no dia 27 deste mês. Em mais uma sessão do plenário destinada à discussão de grandes temas, ministros debateram ontem com os senadores propostas para aumentar os recursos para a saúde. Entre elas está o projeto que pode levar o governo federal a gastar 130 bilhões de reais por ano na área. São 46 bilhões a mais do que é aplicado atualmente. 10% da receita bruta da União para a saúde. Essa é a proposta de iniciativa popular que está tramitando no Congresso e foi discutida na sessão temática. Há um clamor nacional em favor do projeto de lei de iniciativa popular
que estabelece vinculação de 10% da receita bruta da União para a área de saúde. Nem tirando todas as demais políticas públicas eu consigo implementar essa proposta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu a busca de fontes específicas para o financiamento do setor. Segundo ele, ao longo de 25 anos do SUS, apenas a CPMF cumpriu esse papel. O ministro criticou o fim da contribuição. Se retirou 40 bilhões de reais anuais do Ministério da Saúde. Isso foi retirado em 2007. Se contarmos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, são 200 bilhões de reais retirados do orçamento da saúde da nossa população. Hoje dizer que a CPMF foi um mal para a saúde, eu acho que a gente não está dizendo com a verdade. Se ela tivesse ido inteiramente para a saúde, eu seria a primeira a chegar aqui e dizer o dinheiro da CPMF era para a saúde. Ele ia para fazer o acerto de contas do governo. O ministro afirmou que a destinação de 50% das emendas parlamentares para a saúde poderia melhorar os atendimentos de média e alta complexidade. A proposta que torna obrigatória a execução das emendas está sendo discutida no Senado. Se a gente colocar a maior parte do volume para média e alta complexidade nos hospitais filantrópicos, nós podemos quase triplicar o volume de recursos a serem repassados para os hospitais filantrópicos, para exames, para cirurgias na área da saúde. Isso poderá ter um impacto muito positivo para esse setor. Além da destinação das emendas parlamentares, o líder do governo no Congresso quer fortalecer o orçamento da saúde, obrigando União, estados e municípios a investirem 15% da receita líquida no setor. Nós temos a emenda 29 de que os municípios devem participar de 15%. Isso está consolidado e nós deveríamos trabalhar um percentual da União para chegar aos 15%. Se nós analisarmos relativamente gasto federal, gasto estadual e gasto municipal, nós temos uma carência que precisa ser suprida. O governo reconhece isso, a presidenta Dilma reconhece isso e acho que reconhecer é importante, mas precisamos de mais. A TV Senado vai interromper as transmissões em todo o Brasil a partir de hoje, após a reapresentação da sessão plenária, que começa às 9h30 da noite. A Companhia Energética de Brasília fará obras de manutenção técnica na subestação do prédio da emissora, que precisará permanecer fora do ar durante o serviço. A programação da TV Senado ficará suspensa até às 6 horas da manhã de segunda-feira, quando voltará ao normal. Uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais traçou um retrato das perícias médicas no INSS. A falta de profissionais e a demora na marcação foram levadas à Justiça. O INSS faz mais de 7 milhões de perícias médicas por ano. O tempo médio de espera do trabalhador é de 20 dias. Mas em algumas cidades do Norte e do Nordeste, a demora pode passar de 4 meses. Na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, o representante do INSS reconheceu que o atendimento precisa melhorar. Se a pessoa tem uma fratura ou porque a pessoa passou por uma cirurgia, a gente bota ele na mesma fila daquela pessoa que tem uma aposentadoria, um pedido de uma solicitação de uma aposentadoria por invalidez, ou aquele que poderia estar simulando, ou aquele que está pedindo benefício por distúrbios mentais ou transtornos mentais e comportamentais que requer uma maior complexidade de avaliação. Então nós tratamos, não interessa se é um do dia, depois dos 15 dias, se é 1, 2, 3, 4, 5, são 6 dias, nós tratamos de forma igual. O Ministério Público Federal entrou na Justiça para acelerar a concessão do auxílio-doença. Agora, uma resolução do governo permite a liberação do benefício com o aval de médicos terceirizados. Apenas casos mais graves seriam levados a peritos de carreira do INSS. O Ministério Público Federal não defende a terceirização, mas entende a terceirização necessária e tem requerido isso ao Judiciário quando isso é indispensável.
Entidades médicas criticam a terceirização. Nossa proposta seria a reestruturação da carreira, a valorização do perito, melhor condição de segurança, melhor condição de trabalho, melhor condição de saúde para esse perito, que o perito também está adoecendo. Através disso, novos concursos públicos. O que nós queremos são médicos qualificados, peritos qualificados. Por isso a resistência em relação aos modelos de terceirização. Para a Associação de Peritos Médicos, há um sucateamento da Previdência. São 1.980 exonerações de um cargo público federal estável desde janeiro de 2010. Não há nenhuma instituição, ministério, autarquia que tenha esse esvaziamento tão acelerado como a perícia médica. E isso não acendeu luz de alerta. E isso só acendeu uma nova crítica aos médicos peritos. Queremos ampliar esse debate para que a gente não fique apenas na discussão, que a gente saia desse estado de coisas, para melhorar a situação dos médicos peritos. A Comissão de Direitos Humanos vai cobrar do governo um maior controle no uso de agrotóxicos no país. Ontem, o colegiado fez uma audiência sobre os efeitos dos defensivos agrícolas na população rural. E os relatos foram alarmantes. Durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, foi lembrado o caso da cidade goiana de Rio Verde, onde um avião pulverizou defensivos agrícolas em cima de uma escola em maio deste ano, intoxicando 42 pessoas, entre adultos e crianças. O representante da campanha contra agrotóxicos e pela vida defende o banimento imediato de defensivos agrícolas já proibidos em outros países, o fim de benefícios fiscais para empresas produtoras de agrotóxicos e a proibição da pulverização aérea. Temos condições, enquanto Brasil, de proibir a pulverização aérea sem trazer problemas econômicos para o setor agrícola. Primeiro, porque ela é extremamente irresponsável, como a gente já viu, na quantidade de que ela consegue aplicar na planta desejada. Segundo, que ela não ameaça o setor de continuar existindo. Não adianta tratar da questão dos agrotóxicos sem tratar da questão relativa ao modelo de produção que nós temos. E esse modelo de produção, quanto mais esforços houver para que ele seja modificado no sentido de agregar as variáveis ambientais, as variáveis de saúde humana como variáveis fundamentais do modelo de produção, tanto mais sucesso nós teremos nas ações de combate aos problemas que agrotóxicos trazem. Dados da Anvisa revelam que o Brasil está em primeiro lugar no consumo e venda de agrotóxicos em todo o mundo e que 1/3 dos alimentos mais consumidos pela população tem níveis de defensivos agrícolas acima do permitido. Segundo a campanha contra agrotóxicos e pela vida, o brasileiro ingere junto com os alimentos 5,2 litros de agrotóxicos todo ano. Está lá no artigo 6º da Constituição, responsabilidade do Estado privar pelo direito à alimentação e à saúde das populações. Ou seja, em função dos ganhos econômicos do setor agrícola, a gente deixa à mercê os direitos humanos das populações. O Estado brasileiro é muito forte para apoiar o agronegócio e mínimo para apoiar a agroecologia, para fortalecer entidades como a Anvisa, que precisariam estar fortes, né? Não é suficiente termos uma legislação que discipline sobre o assunto, mas que não haja uma fiscalização eficiente por parte dos órgãos responsáveis. Então vamos cobrar para que essa fiscalização seja mais eficiente e vamos também observar a nossa legislação, se ela contempla ou não essas especificidades que têm acontecido. Pulverização aérea sobre comunidades rurais é inadmissível. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.